Science Cast, uma conversa com ciência. Olá, bem-vindo a mais um episódio do ScienceCast, uma conversa com ciência. Consciência, portanto, é o conteúdo das nossas conversas, é a ciência, e os protagonistas são os nossos convidados. Hoje o convidado é Hugo Rebelo, que é biólogo, estudou na Universidade de Lisboa e fez o doutoramento em Bristol, em Inglaterra. Agora é professor e investigador na Universidade de Lisboa, no CESC, o Centro de Ecologia, Evolução e Mudanças Ambientais. Tem mais de uma centena, ou quase uma centena de artigos e capítulos de livros. Interessa-se pela biodiversidade tropical e mediterrânica. Olá, Hugo. Trabalha com morcegos desde 1998, portanto há quase 30 anos. De onde é que vem esta paixão pelos morcegos? Olá, antes de tudo, muito obrigado pelo convite e a oportunidade de poder estar aqui e espalhar a mensagem. Os morcegos, no meu caso, foram quase acidentais. Sim? Sim. Eu não sou talvez o típico biólogo que nasceu com 6 aninhos a querer estudar borboletas ou passarinhos. Foi durante o curso que me fui abrindo, porque eu sempre me vi como cientista, gosto de questões. Durante o próprio curso, quando tive a oportunidade de acompanhar uma série de colegas já formados, quer em centros de investigação, quer no Instituto da Conservação da Natureza, etc. Acompanhei trabalhos com lontras, com carnívoros, com lagartixas, com uma série de coisas, e quando acompanhei um trabalho com morcegos, entrei numas grutas e fez o clique, juntamente com, na altura, a minha colega que estava a acompanhar-me, que era a doutora Ana Rainho. Essencialmente mostrou-me que não sabia nada. E isto é irresistível. É um bom princípio para a ciência, não é? Esta espécie, isto não sabe o que é que come, o que é que faz, quantos anos vive, para onde é que anda, em que habitats explora. Isto era o padrão para muitas espécies. Eu pensei, isto é irresistível. Mas já na altura havia, ou melhor, na altura havia essa ausência ou esse déficit de conhecimento sobre os morcegos, era? Ainda há. Sim. Ainda são mais as questões. Há várias dezenas, pelo menos, de espécies, não é? Em Portugal são cerca de 29, segundo me apercebi. Já são 30, mas só para dar noção, as últimas 2 espécies de morcegos descobertas em Portugal foram em 2019, 2022. Portanto, estamos há poucos anos atrás ainda a descobrir mamíferos para o país. Pois. É esse o nível de desconhecimento. Não sabia sequer que estas espécies estavam cá, e só recentemente. Uma delas foi, por exemplo, no âmbito do livro vermelho, que eu próprio tinha apanhado em 2007 no Gerês. Confundi, porque ela é muito parecida, algumas espécies de morcegos são muito parecidas umas com as outras, confundi com uma outra, e só quando foi para a sequenciação de genética é que me disseram não, isto é uma coisa nova. E portanto, é assim que se vão detectando as diferentes espécies, com a avaliação genética. Sim, ultimamente tem sido essencialmente por causa disso, porque muitas espécies de morcegos são parecidas, portanto não é na mão que os distinguimos. Certo. E essa análise genética é feita, por exemplo, no estado de Lisboa? Na altura foi feita, isto foi um projeto conjunto entre várias universidades, Lisboa, Porto, Évora e a UTAD, Trás-os-Montes, e as análises genéticas eram todas feitas no Porto, todas, de toda a gente. Isto era um projeto que uniu, foi um projeto bonito que uniu toda a gente que trabalhava com morcegos no país. Portanto, qual foi a vantagem de haver várias universidades, ou vários centros, de diferentes zonas do país? Porque as espécies também estão localizadas em... Foi mais básico, foi logístico. Os do norte conseguiam mostrar mais facilmente o norte do país, a Évora mais facilmente consegue mostrar ou procurar pelos morcegos no sul do país, portanto foi uma questão logística em que dividimos. Portanto, a diversidade não tem relação com as zonas geográficas. Não, o grande desafio aqui é logístico. Não há muita gente a trabalhar com morcegos, nem em Portugal, nem no mundo, etc. Comparativamente a muitos outros grupos animais, nós somos, se calhar, eu agora vou arriscar uns 10 em Portugal. Se pegar, por exemplo, nos grupos das aves ou borboletas, o que é que seja. Portanto, não é fácil recrutar pessoas para vir para esta. Eu, na mim, talvez não seja a pessoa indicada para perguntar, tendo em conta que eu estou seduzido. Mas, na prática, muitas pessoas que até têm algum interesse, demonstram algum interesse e acompanham-nos no trabalho de campo, muitos alunos e alunas, acabam depois por não voltar uma segunda vez. Mas isto tem alguma coisa a ver com
com a ficção, com aqueles mitos, o morcego, os vampiros, não é? Tem alguma coisa a ver com Eu isso? diria um bocadinho ao contrário, ou seja, depende do contexto. No caso dos estudantes, para desenvolver uma carreira, etc. e tal, espero eu que seja apartado toda essa mística e tudo isso. Não vamos para um concerto de rock, vamos fazer ciência. Sim. E o que acontece é que eu acho que às vezes criam ilusões na facilidade do trabalho. É um trabalho difícil, como muitos trabalhos de biologia, trabalhar à noite, às escuras, ir em grutas para sítios apertados ou fazer descidas de 80 metros, 70 metros ali para baixo. Isto funciona como um filtro. Há pessoal que descobre que tem claustrofobia, que tem vertigens, que tem 30 por que não gosta de trabalhar à noite, porque nós, quando trabalhamos à noite, tem que ser às escuras, com as luzes apagadas. E isto também não é simpático para muitas pessoas estar numa floresta. É quase contra a natura, digamos assim, não é? Nós estamos habituados a viver durante o dia, não é? É que a noite está cheia de biodiversidade, a noite está cheia de vida. Muitos grupos animais acordam à noite, a maior parte, aliás. Sim. E como tal, quando estamos numa floresta à noite, com a luz apagada, que não nos falta é barulho e ouvir passinhos à volta, digamos, para o comum dos mortais não será confortável. E muitos acabam por desistir, acham duro, mesmo ter que se deitar muito tarde e virar quase o horário ao contrário, viver como um morcego. Acabam por desistir mais por isso. O público em geral já reage mais a uma mística, e isso tem havido uma grande evolução na sociedade portuguesa, no público português nos últimos 30 anos. E não é perigoso ir para essas grutas onde estão lá os morcegos? Não, para mim é mais perigoso conduzir na A1. Muitas vezes, se fazer um Lisboa-Porto, aí apanhei grandes sustos. As grutas são estruturas que estão lá há dezenas de milhões de anos. A probabilidade daquilo vir ao chão quando nós lá estamos é... Não, mas estou a dizer o perigo até de ser atacado pelos morcegos, por exemplo. Os morcegos não atacam. Ai, não? Não, aquilo é um animalzinho pequenino, de pouco mais do tamanho de uma palma de uma mão. Nós somos um animal grande. Isso na natureza não acontece. Um animal pequenino não ataca um grande. É muito raro. O que acontece muitas vezes nas grutas, que nós em Portugal temos das maiores colónias conhecidas da Europa, portanto com dezenas de milhares de indivíduos. Quando aquilo sai tudo, é tipo segunda circular em trânsito. Os da frente afastam-se, os de trás podem chocar contra nós. Não é nada de mais, chocam, assustam-se, levantam. Os morcegos só mordem. Não atacam, portanto. Não, só nos filmes. Pois, daí eu falei já nos vampiros, não é? Porque os vampiros, o Conde Drácula e não sei o quê, cria um bocadinho, porque as pessoas não sabem muito a diferença entre um vampiro e um morcego, não é? Claro, e isto aqui tem a ver um bocadinho com a imagem dos morcegos na civilização e agora ocidental, vamos generalizar para o ocidental, em que entram aqui, a meu ver, dois grandes fatores. Primeiro, uma matriz religiosa, que toda a Europa é cristã, praticamente toda a Europa, não toda a Europa, mas tem uma matriz cristã, e a religião cristã não gosta muito do escuro, da noite, das trevas. E, portanto, todos os animais que estejam associados a isso, os morcegos, os gatos pretos, as corujas, etc., ficam logo com um estigma. Às vezes inconscientemente até, não é? São séculos. Pois. São séculos a dizer que perante o escuro, perante o desconhecido, só há mal. E portanto, daí surge a base, a matriz. Depois, no século XIX, surge um senhor escritor chamado Bram Stoker, e a partir daí pegou numas fábulas, faz ali um mix de umas fábulas da Roménia, do leste europeu e imaginação, e cria os morcegos então com o vampiro e o Conde Drácula. E ao longo do século XX, Hollywood fez o resto. Exatamente. Portanto, os morcegos alimentam-se de quê? Então, dando algum contexto, que é para fazermos a diferença para os vampiros, não é? Dando algum contexto, há cerca de 1400 espécies de morcegos conhecidas a nível mundial. É um número bastante grande. É o segundo maior grupo de mamíferos a seguir aos roedores. O que há mais são morcegos. Para mamíferos. Mamíferos, só para ter noção, são cerca de 5.000 espécies, 1400 são morcegos. É uma percentagem significativa. Destas 5.000, a larga maioria são insetívoros, ou seja, alimentam-se exclusivamente de insetos. E havemos de voltar a isso porque é talvez um dos aspectos mais... Não, há vários, mas é um aspecto também fascinante. Destes, a maior parte são insetívoros, mas há depois uns poucos que não o são. Temos morcegos que são frugívoros e nectarívagos, ou seja, traduzindo, comem fruta, comem néctar, mesmo mais para os trópicos. Aqui na Europa só há insetívoros.
Temos uns carnívoros que comem passarinhos, rãs, ratinhos, até outros morcegos, e temos destas mais de 1400 espécies, 3. E apenas 3 que se alimentam de sangue, que são hematófagos. Este é o nome técnico. Sim. E destas 3, apenas uma se alimenta de sangue quente, porque as outras 2 alimentam-se de sangue ou de répteis ou de aves, que é sangue mais frio. Sim. Só uma se alimenta de mamíferos. E em Portugal não... Não, isso está exclusiva e restrita à bacia do Amazonas. Portanto, América Latina, Amazonas, até um bocadinho mais para cima, até às Costa Rica, etc. Portanto, a América Central e depois toda a bacia do Amazonas. São vampiros, alimentam-se de sangue, são animais fascinantes por outras razões. São animais com cerca de 40 gramas. Não tem nada a ver com os filmes, ok? Eu posso até explicar, se vamos falar agora dos vampiros, eles não têm uns caninos super desenvolvidos, o que eles têm são incisivos, portanto têm dentes de coelho, na realidade, incisivos super afiados. E depois o que eles têm também é uma percepção de calor, portanto o infravermelho que emana do corpo dos animais. No Amazonas, o que eles costumam predar mais ou atacar mais será o gado. Porque com o desbaste da floresta tropical perdem as suas antigas áreas de caça, que estão a ser substituídas por pastagens, atrás de pastagens, atrás de pastagens. Então se retiram dali o que seriam os seus antigos territórios de caça e metem lá umas vacas. E os morcegos, esses morcegos vampiros, com essa dimensão tão reduzida, atacam uma vaca, por exemplo? Atacam, porque atacam, que isto é um verbo. Mas é em grupo, com certeza. Não, são solitários. Aquilo é um mosquito. É um mosquito grande. Sim. Um mosquito ataca um ser humano. Um mosquito ataca e vai já a diferença de tamanho, não é? Sim. Aquilo é um animal de 40 gramas, bebe cerca de 40 mililitros de sangue de uma só vez, ou seja, uma seringa. Sim. Não há filme de deixar ali uma coisa ressequida. Hollywood é muito mais a natureza é muito criativa, mas Hollywood consegue hiperbolizar de que maneira. O que eles têm é uma saliva, portanto, saliva, sim. que tem uma série de substâncias. Eu vou dizer agora uns palavrões que são anticoagulantes. Portanto, o que eles fazem com os incisivos é detectam a zona mais irrigada, com mais calor, e fazem pequenos cortes na pele. E ficam a lamber, não há sugar, não há nada daquilo. Ficam a lamber com a língua. E a saliva tem então os ditos anticoagulantes, faz com que o sangue continue a fluir e tem analgésicos. Portanto, não se sente a dor. Aquilo é uma picadazinha que não se sente a dor, etc. Mesmo seres humanos é raro serem mordidos por estes bichos, a não ser que se vá para o Amazonas e se durma ao relento com os pés de fora. Digamos que só isto, os morcegos serão a menor das minhas preocupações de dormir ao relento no Amazonas. Aí sim poderá haver algum risco, mas regra geral é isto que acontece. E por curiosidade, alguns medicamentos para tratamento de AVCs, acidentes vasculares cerebrais, trombose, etc., são derivadas da saliva do vampiro. E aí já... como ter o anticoagulante para desfazer aqueles coágulos. E aí estamos a entrar nesse capítulo da utilidade, não é? E das vantagens do conhecimento ao fim e ao cabo que se adquire com os morcegos, de uma forma geral, neste caso com os vampiros, não é? E isso está a ser explorado pelas farmacêuticas. Tem sido bastante explorado porque as substâncias, as enzimas que eles têm na saliva são substâncias que são naturais e que são mais fáceis de sintetizar e que têm eficácia comprovada por milhões de anos de evolução. E portanto salva vidas, no fundo é isso. E agora os insetívoros? Os insetívoros são a larga maioria, é o que temos essencialmente aqui em Portugal, e isso acabou por ser até uma das paixões que não estava à espera, uma surpresa, por assim dizer, a estudar os morcegos. Porque os morcegos comem insetos, mas comem muitos insetos. Porque eles não estão muito bem desenhados. Se olharmos para uma ave aerodinâmica, elegante. Consegue cruzar os céus quase sem bater as asas. É ali um epíteto de design. Ali. O morcego já não. Tem um focinho cheio de reentrâncias, orelhas grandes, um tijolo com asas, no fundo. Portanto, tem que estar sempre a bater as asas. Tem um voo muito custoso do ponto de vista metabólico. Logo tem que comer muito. Exige energia, não é? Exige energia, tem que comer muito. Se que tem que comer...
E tem mesmo que comer muito. Cada morcego tem que comer mais ou menos metade do seu peso todos os dias. Todas as noites, neste caso. Sim. Por exemplo, aqui na Grande Lisboa ou no Grande Porto, nas grandes cidades do país, existe um morcego que é o mais comum de Portugal, que é o morcego anão, que é muito pequenino, que caça à volta dos candeeiros. Já houve uma série de estudos a mostrar que cada indivíduo daqueles precisa mais ou menos de comer 1000 mosquitos por noite. 1000. Portanto, só isto já temos muitas pessoas neste momento que poderão ficar amigas dos morcegos. Pois. Isso não é agora ser um bocadinho advogado do diabo, não é uma ameaça à diversidade. Não, porque eles comem o que é mais abundante. Por exemplo, uma das áreas que eu trabalho muito e que me dá muito prazer é poder fazer esta interface entre a preservação e conservação da natureza. Sim. Mas também fomentar a economia e fomentar a subsistência das pessoas, não fazer um conflito entre conservação da natureza e subsistência. E aí o facto dos morcegos serem insetívoros e comerem tantos insetos facilita-nos o trabalho. Porque a nível da agricultura e das florestas têm vindo a ser empregados, entre aspas, como agentes para controlar pragas. Os morcegos comem muito e comem o que está abundante, eles não são seletivos. Sim. Então, se estiverem num campo agrícola, aquilo que está naturalmente mais abundante é aquilo que nós chamamos de praga. E é o que ele vai comer mais. Naturalmente. Se tivermos muitos mosquitos, ele vai comer mosquitos. Mas assim que os mosquitos baixarem, ele passa a comer o que está mais abundante. Sim. Tem um efeito regulador dos ecossistemas. É raro comer espécies raras. Sim. Eu sei que também, na sua investigação, também inclui o impacto das alterações climáticas, não é? Sim. O que é que as alterações climáticas estão a provocar no que diz respeito aos morcegos? Estamos ainda a desbravar esse terreno. Ok? Vê-se já alguns efeitos das alterações climáticas dos morcegos. Antes de detalhar isto, só dar aqui um contexto. Nós vemos os morcegos como indicadores das alterações climáticas, quase como uns cobardes. São os primeiros a fugir. Como têm a capacidade de voo, Sim. serão os primeiros quando as condições de um determinado sítio mudaram. Já temos um novo clima, por assim dizer, serão os primeiros a fugir. Porque têm essa capacidade. Um caracol não consegue fugir tão depressa como um morcego. De igual modo, serão os primeiros a chegar a uma nova zona que já tenha condições adequadas. Também são dos primeiros vertebrados a chegar. E isso já estamos a ver na Europa. Uma expansão das espécies mediterrânicas para o norte, que já aparece inclusive na Polónia. Fogem à seca, por exemplo? Por exemplo, fica mais quente e mais seco. Portanto, eles dependem muito de água porque dependem de insetos dependem de água e, portanto, a partir do momento em que esse equilíbrio é rompido, eles são empurrados para as outras zonas mais adequadas que estão a mover-se para norte. São migrantes, portanto. E no caso, por exemplo, particular de Portugal, temos ainda um outro fenómeno que é a interrupção da hibernação. Os morcegos hibernam. Portanto, no inverno, quando há uma ausência de recursos, porque no inverno não há muitos insetos. E se eles têm um gasto energético muito grande a voar, no inverno o melhor é ir dormir. Eu tenho inveja disto. Passar um inverno a dormir, acordar em fevereiro. Não era desagradável. Adiante. Portanto, eles para poupar energia, dormem, hibernam. O que acontece face às alterações climáticas, mais do que nós seres humanos, o que sentimos muito literalmente na pele é a subida das temperaturas máximas. Temos muita sensibilidade para isso. Não temos tanta percepção da subida das temperaturas mínimas, que são as que estão a subir mais e que estão a causar disrupções nos ecossistemas, principalmente no inverno. E esta recente vaga de calor, não é? Em junho, pronto, aí está. Esta percepção de máximas para nós é evidente, mas se calhar ter um dezembro com mínimas de 10 graus ou 12 graus, que é normal aqui para a zona, por exemplo, de Lisboa, já não nos incomoda tanto. Mas causa com que, por exemplo, os ecossistemas não façam, agora vem o anglicismo, um reset, etc. e tal, para começar depois o ano na primavera. No caso particular dos morcegos, temos uma colónia, talvez a única conhecida na Europa, que perdeu a hibernação. Está acordada o ano inteiro, que é ali perto de Grândola. Portanto, porque lá está, porque têm condições para sobreviver. A hibernação é disputada pela temperatura. Se a temperatura não é uma reação fisiológica do organismo, se a temperatura não desce, os bichos não conseguem ir dormir, não está suficientemente frio para baixar a temperatura corporal e andam por aí. Outras consequências, uma das consequências é que verificamos, por exemplo, o ano passado e este ano, que houve crias mais cedo. Normalmente eles nascem em junho, julho.
tem estado a nascer em fevereiro. Isto não é especulativo. Isto é faz visível. É visível. A maior parte dessas crias morrem porque em primavera tem estado instável, tem estado com frio, com chuvas, depois calor, etc. Portanto, tanto pode haver insetos como desaparecem e, consequentemente, depois os morcegos, as morcegas não têm leite para produzir. Sim. Já falou de colónias várias vezes. Qual é a dimensão média, se é que se pode falar assim, de uma colónia de morcegos? Depende da zona do mundo. E depende do tipo da espécie. Vamos pensar nas grutas, que é aquilo que associamos mais aos morcegos, que têm as maiores colónias conhecidas. Aqui na Europa, para o contexto mundial, não são muito numerosas. A colónia de criação, portanto, de onde se dá as fêmeas dão à luz, com o maior número de indivíduos da Europa, é em Portugal. Sim. É perto de Marvão, ali no interior alentejano, entre Porto Alegre e Marvão. Sim. São cerca de 25 mil indivíduos. Numa gruta? Ou numa única gruta. Portanto, para quem tem fobia, isto é um pesadelo autêntico. Aquilo, 25 mil bichos a passar por nós. Mas nesta conversa tentamos ultrapassar um bocadinho essa fobia já, não é? Ou desmistificar, pelo menos. As fobias são fobias, mas desmistificar. Não há que ter medos, não há que. Também são animais selvagens, não é para apanhar e pôr em casa. Não há que ter medo, eles não atacam, etc. Eles saem desta gruta ali no Marvão e vão comer os insetos ali nos olivais, nas vinhas e qualquer forma de hortícola, de agricultura, etc. Pelo mundo há outros tamanhos de colónias, no Bornéu, no Sudoeste Asiático, ou mesmo nos Estados Unidos, onde é a maior colónia conhecida, no Texas, são cerca de 20 milhões de morcegos de uma única gruta. Aí entra-se de máscara, porque o ar nem é respirável. Sim. Os morcegos andam de noite, portanto, de dia estão a dormir. Como é que eles veem? Como é que eles comunicam entre eles? São duas questões distintas. Eles veem, mas não é a visão que é o mais importante para eles, é o som. Eles veem com o som. Isto foi uma brincadeira de palavras, porque nós, seres humanos, para nós, sem dúvida, o sentido para percepcionarmos a realidade mais importante é a visão. A visão, claro. Tem a influenciar a nossa cultura, está a ver? E o modo como falamos. Para os morcegos é a audição. Portanto, eles emitem um berro, o berro que é um som. Quando encontram um obstáculo, bate, volta para trás, isto chama-se eco, e através do eco eles percepcionam todo o ambiente. Eles mandam 10 a 20 berros por segundo, portanto é mandar como 10 a 20 fotografias por segundo para ver o ambiente. O Rebelo e os seus colegas gravam isso, conseguem registrar isso em som. Isto é uma das principais ferramentas que nós temos para trabalhar, é a colocação de pequenos aparelhos que detectam os ultrassons, que são autónomos, ficam espalhados pelo campo. Estão em ultrassons, portanto não são audíveis para nós. Não. São uma frequência demasiado alta ou aguda para serem ouvidas por nós, mas muito, muito mais alta. Por exemplo, falando em números, na teoria, o ser humano consegue ouvir até aos 20 mil Hz. É uma frequência. Há morcegos a emitir a 115 mil Hz. A maior parte emite nos 40, 45, 50 mil Hz. Portanto, é bem acima do que. Sim, porque também seria um bocado ensurdecedor com tantos milhões, não era? Para nós. Ensurdecedor é a palavra, porque apesar de ser ultrassónico, algumas espécies têm um volume de som muito elevado, equivalente a um martelo pneumático. Portanto, ainda bem que é ultrassónico, senão andávamos aí de caçadeira à noite aos tiros para poder dormir. E portanto, os equipamentos para gravar também não é um simples gravador. Até que nos anos 90, isto surgiu há décadas e tem vindo a evoluir muito. Nos anos 90 ainda eram aparelhos caros, hoje em dia por 60 euros pode-se comprar, já não é caro, e são aparelhos relativamente simples do ponto de vista tecnológico hoje em dia, e que depois de programados ficam a gravar à noite. Muito bem. Eu li algures que para o Rebelo os morcegos são uma história de sucesso em termos evolutivos. O que é que isto quer dizer? Porquê é que chegou a esta conclusão? Porque, resumindo, e numa resposta muito curta, estão em todo lado. Literalmente, os morcegos ocuparam todos os cantinhos do planeta, do nosso planeta, da nossa casa, excepto o Ártico e a Antártida. Portanto, tudo o que tenha um mínimo de temperatura está lá, inclusive as grandes ilhas oceânicas. São frequentemente o único mamífero nativo das grandes ilhas oceânicas, do Havaí, da Nova Zelândia, dos Açores. É onde existe o único morcego diurno do mundo.
Acho que o Rebelo também andou pelos Açores. Andei, mas Não. não a trabalhar. Bom, também. Não, E quando não vai trabalhar, mas não deixa de se preocupar, se calhar, não é é? difícil. Curiosidade. São ossos do ofício, é Pois, pois. difícil. Pois. Ainda que queria falar então um projeto em que esteve relacionado, não sei se já terminou, é uma ação COST, da Cooperação Europeia em Ciência e Tecnologia, com mais 27 países, não é? Exatamente. O que é que consta, em que é que consta esse projeto? Este projeto simplesmente tivemos de tentar alinhar estratégias por toda a Europa para responder a algumas questões básicas sobre morcegos e alterações climáticas. Que reais impactos é que existem nos diferentes países? Digamos que o impacto que Portugal está a sofrer não é igual ao impacto que a Polónia está a sofrer. São situações diferentes. Como monitorizar isso de um modo concertado pela Europa, quais as grandes questões que estão por responder, no fundo, para poder ajudar os organismos ligados à gestão ambiental a nível europeia. E foi um projeto de 4 anos, foi um desafio porque levámos com o Covid pelo meio e havemos de falar de Covid. Mas foi bastante interessante. Foi liderado por Itália e por Portugal, o que é sempre muito interessante, por Portugal e liderar 27 países europeus, e correu muito bem. Foi um dos projetos A diversidade da origem dos investigadores envolvidos é enriquecedora, seguramente, não é? E sem dúvida, digamos é que não é comum num projeto europeu não é tão frequente ter os países do sul da Europa a liderar. Normalmente caímos nos clássicos das Alemanhas, Franças, Inglaterras. Tipo Portugal e Itália, não é tão comum e foi um sucesso. Diga-me uma coisa, os morcegos podem ser transmissores de doenças? Podem, claro que sim, não há que escamotear essa questão. Vindo aqui por partes, na Europa, não. Na Europa só há talvez uma doença conhecida que os morcegos possuem, que é perigosa para os seres humanos, que é a raiva. É uma doença comum a vários mamíferos, que existe não só nos morcegos, em muitos outros mamíferos. Para isto implica que haja um contacto direto entre uma pessoa e os morcegos. Agora a questão era essa, mas se eles não contactam diretamente, se não atacam, se não... E perante isso eu tenho a realidade para me apoiar. Nos últimos 50 anos, 100 anos, não há um único registro de uma pessoa a morrer ou a ter sido afetada por raiva em Portugal devido a uma mordura de um morcego. Em Espanha há 2 ou 3 casos nos últimos 30 anos de pessoas que foram mordidas, e eu já até posso contar a história, foram imediatamente para o hospital, levaram a vacina, não há problema. E estão cá para contar. O problema é quando não querem tratamento. Aí é que é grave, porque é um vírus muito perigoso. Isto porque na Espanha há colónias rábicas, colónias com raiva, em catedrais, Salamanca, Sevilha, etc. E que principalmente na missa do Galo, na altura do Natal, lá volta e meia caiu. E aquilo não é propriamente uma bênção, mas acaba por ser uma animação. Portanto, essas pessoas foram infectadas porque foram mordidas? Mordidas diretamente. Portanto, imagina, o morcego cai, as pessoas não têm informação, não sabem e tentam agarrá-lo. Ele reage. Ele reage como qualquer animal selvagem. E agora, contam-se pelos dedos da mão os casos que aconteceu isto na Europa entre seres humanos e pessoas, e mortes tivemos uma só em Inglaterra, na Escócia até, porque a pessoa mordida, apesar de não vacinada, recusou-se a levar a vacina, disse que não precisava. E afinal precisava, infelizmente. Não precisava, não é? Sim, depende do objetivo. Agora, não fugindo à questão das doenças e morcegos, os morcegos são hospedeiros de uma grande variedade, principalmente de vírus, mas nos trópicos. Principalmente sudoeste asiático e ali a zona do Congo, em África. Sim. E não são os morcegos todos, são aqueles que são curiosamente os mais fofinhos, que os morcegos dividem-se em 2 grupos, aqueles pequeninos que nós vemos e aqueles grandalhões que comem fruta, que são as raposas voadoras. Para quem já foi aos trópicos, já os viu, com a certeza. E esses sim, esses são reservatórios. Qual é a dimensão São grandes. Podem chegar a animais de 1 quilo, meio quilo e com envergaduras, ou seja, asas abertas de 1,5 metro ou mesmo 2 metros. Esses já assustam um bocadinho, não? Mas só comem fruta. Pois, Mas sim, mas se uma pessoa vê aparecer um bicho desses, assusta-se, mas não é? ele não está de todo interessado em nós. O que quer é levantar da árvore e procurar fruta, que eles têm um bom olfato, etc e tal. Tem olfato também. Tem. Estas raposas voadoras nem sequer utilizam o som, utilizam mais o olfato e a visão. Visão noturna. Aí é uma adaptação diferente.
E sim, essas têm algumas séries de doenças, vírus como o Marburgo, Nipah, o vírus do Nilo Ocidental, etc. A lista é bastante grande. Na Europa, não. Vamos pôr aqui, claro, isto agora vou especular um bocadinho. Na Europa, eu acho que tudo o que os morcegos tinham para transmitir ao ser humano já foi transmitido. A nossa história evolutiva de ser humano passou por uma fase muito longa e intensa de cavernas. Sim. O homem das cavernas. Tivemos dezenas de milhares de anos a conviver com morcegos. Portanto, já estamos vacinados, digamos assim. Por exemplo, no fundo é isso. Fala só, teoriza-se que a maior parte das nossas constipações, que são alfa-coronavírus. Sim. E o coronavírus é algo que já diz muitas alerta. Mas são alfa. O SARS-CoV-2, o Covid, era um beta-coronavírus. As nossas constipações são alfa-coronavírus e pensa-se que vieram todas dos morcegos. Hoje em dia não passam de meras constipações. Se calhar há 40 mil anos houve pandemias. Pois, mas também na altura a esperança de vida podia ser 30 anos e hoje já está nos E 70, 80. As populações humanas também não estavam tão conectadas. Sim, não se apanhava algo que vinha da China facilmente. Claro. Portanto, há toda uma série de fatores. Mas aqui na Europa, digamos que a maior parte das doenças que os morcegos potencialmente poderiam nos transmitir já foram transmitidas ao longo de dezenas de milhares de anos. Em termos evolutivos, passámos mais tempo em grutas do que em casa. Sim. O cabelo nunca foi mordido por um... Centenas de vezes. Sim. Centenas. Mas já estou. Mas está aqui, portanto, não... Sim, tem que se ter cuidado. Uso luvas, e isso protege bastante. Pronto, acontece. Só acontece a quem trabalha. Pois. E portanto, vocês vão à gruta, por exemplo, e recolhem um exemplar para depois para os tais estudos que Exatamente. já referiu, não é? Há alguma, não é utilidade, quer dizer, como eles se comunicam e se orientam também por fenómenos acústicos, isso permite algum conhecimento sobre a acústica? Também. É giro a descoberta vou dar o palavrão, da ecolocalização nos morcegos. Portanto, os golfinhos utilizam também a acústica, o som, para se orientar, só que por ser no mar chama-se sonar. Certo. Os submarinos têm sonar. Mas é o mesmo fenómeno. O mesmo princípio. Com o mesmo conceito. Só que um é no mar, outro é no ar. Certo. Um é água, outro é no ar. E no ar é a ecolocalização. A descoberta da ecolocalização foi feita logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, quando um investigador utilizou, aí está, os microfones dos submarinos de sonar, pôs no ar e ouviu morcegos. Na altura foi uma escandaleira, porque a humanidade ainda era mais arrogante do que hoje em dia e não acreditou que a natureza pudesse ter uma tecnologia tão boa como aquela que tinha acabado de ser desenvolvida na Segunda Guerra Mundial. Houve algum descrédito, mesmo perante a prova e evidência. Desde então, digamos que a utilização de máquinas de ultrassons e a sua tecnologia evoluiu muito e traduziu-se inclusive, por exemplo, no desenvolvimento de tecnologia para invisuais, que ainda não é muito popular, exceto em alguns países, em que tem umas bengalas que emitem ultrassons e com isto ajudam os invisuais a detectar obstáculos, etc. Para quem tiver paciência, eu até sugiro que vejam um vídeo no YouTube de um senhor, não me lembro se é americano ou inglês, invisual, que desenvolveu uma ecolocalização humana com base em estalidos da língua. E ele consegue andar pela rua e identificar os objetos todos, inclusive a nível de automóveis, identifica o modelo. Isto é um Volkswagen Golf, isto é um Citroën, não sei o quê, passa publicidade. Como é que se consegue encontrar esse vídeo? Bat-boy, acho eu. Bat-boy? Boy de rapaz. Bat-boy, e se puser em visual, ultrassons, etc., vai encontrar muitas dessas coisas. Portanto, muito interessante. O cérebro humano tem esta capacidade adaptativa de, ao perder as ligações e toda a estimulação que tinha visual, desenvolveu a sensibilidade noutras percepções, principalmente na audição, e permitiu a estas pessoas desenvolverem uma ecolocalização rudimentar, mas suficientemente forte para poderem percepcionar o ambiente. Isso é giro. É giro e é importante e é interessante, não é? É interessante e é importante. Há coisas que são interessantes, mas não são muito importantes. E as coisas importantes, às vezes, é difícil torná-las interessantes, mas... Eu posso dar aqui uns 2 exemplos de isto muito recente. 2, 3. Muito recentes, são dos últimos anos que se descobriu, que eu acho que tem uma importância e um interesse extraordinário nos morcegos. A primeira é a descoberta que nós já sabemos que os morcegos vivem muitos anos.
Uhum. anormalmente muitos anos. Sim. Eles são mamíferos, tal como nós, e os mamíferos têm uma relação linear entre o tamanho e a longevidade, a esperança média de vida. Um elefante vive 70 anos, um cão vive 15, um ratinho vive 4. Certo. Ok? E os morcegos são pequeninos, pesam 20 gramas, 10 gramas, 30 gramas e vivem cerca de 20, 30, 40 anos. Fogem. Mas também se descobriu, já há uns bons anos, que eles não sofrem, agora vou dizer um palavrão, senescência. É Sim. aquilo que, Vasco, sem ofensa, que eu e vocês estamos a ter, que são envelhecimento pelos brancos. Portanto, Sim, eles sim, vivem sim. muitos anos e, como dizia uma música popular dos anos 80, Forever Young. Eles não envelhecem. E então fomos tentar descobrir com os irlandeses, porque Portugal tem o programa de seguimento dos morcegos, de monitorização mais antigo do planeta. Antes dos americanos, antes dos ingleses, nós Uhum. estávamos a trabalhar. E com isso significa que nós sabemos a idade dos nossos morcegos, porque pomos anilhas e sabemos a idade deles. Quando queriam estudar em morcegos mais velhos, os americanos, os irlandeses, etc., vieram para aqui Uhum. estudar, devido a este nosso esforço. E com isto descobriu-se então que eles têm mecanismos genéticos de reparação das células, não envelhecem, não, e com isto tem uma esperança média de vida muito anormal, muito longa. Quem sabe se é adaptável para nós. Pois, lá está, é mais um desafio para a ciência, não é? E o Hugo trouxe-nos aqui uma série de pistas É. e uma série de uma informação muito interessante, de facto, da importância dos É. morcegos para a vida humana até, não é? É. Para concluir, um último exemplo. Foi em maio deste ano, maio de 2025, que saiu uns trabalhos, até numa grande revista que é a Nature, em que descobriram que os morcegos também combatiam cancro. Combatem o seu próprio cancro, porque é raríssimo vermos morcegos com malformações, etc. e tal, tumores. E levantou-se essa questão: será que? E descobrimos que eles têm um mecanismo celular, têm uma defesa, quando detectam uma célula cancerosa ou um tumor, matam. Tem um mecanismo que fazem uma coisa que é a autodestruição da célula. As células têm um botãozinho de autodestruição. Uhum. Sempre que eles detectam que a célula está a evoluir, está a mutar para o lado errado, destrói-na. Portanto, os morcegos também não têm cancro. Também temos que aprender um bocadinho com isto. Uhum. Porque se já temos a sensibilidade que eles nos podem transmitir doenças enquanto mamíferos que nos são evolutivamente próximos, são primos, Sim. também nos podem transmitir curas. Pois. E isto é uma boa mensagem para terminarmos esta nossa conversa. Hugo Rebelo, muito obrigado Obrigado, eu. por esta interessantíssima conversa. Este episódio do ScienceCast fica, como é evidente, disponível nas redes, nas plataformas de podcast, e a versão vídeo está também, a partir de agora, no YouTube. Muito obrigado por ter estado connosco e até para a semana.